Existe uma discussão interna que analisar gráficos não dá dinheiro, que somente nas partidas ao vivo é possível você ter uma taxa de assertividade maior. Há quem diga que consegue ganhar dinheiro só olhando os gráficos. Vamos acabar hoje com essa discussão, porque eu vim aqui nesse vídeo de segunda te contar qual é a melhor forma de fazer uma análise mais assertiva para você conseguir aí ganhar dinheiro no médio e longo prazo. Solta a vinheta! Muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo desse canal que adora te ajudar a descomplicar as dificuldades do mercado esportivo. Meu nome é Ana Furtado, eu sou especialista no mercado de escanteios e trabalho com o mercado esportivo há quase 3 anos. E hoje a gente vai acabar com a discussão do stream ou análise de gráfico, qual é o mais assertivo e qual vai colocar mais dinheiro no seu bolso. E antes da gente ir direto para o assunto pedrada de sempre, quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube recomende a gente para outros investidores iniciantes e que a gente possa ajudar também. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda segunda-feira você vai receber notificação da nossa aula aqui na segunda-feira à noite. E antes de mais nada, eu quero dizer que dentro do mercado não existe certo ou errado. Existe aquilo que funciona para você e às vezes o que funciona para você não funciona para mim. Então hoje eu vou passar aqui a minha experiência e a minha opinião em relação de análises de gráfico e stream. Se você me conhece, você sabe que eu uso muito análise de gráfico e elas me ajudam muito, porque existem jogos que a gente não consegue estar assistindo essa transmissão ao vivo. Jogos brasileiros, portugueses, italianos são muito fáceis da gente conseguir achar na internet ou na TV paga mesmo, aquela partida para a gente conseguir acompanhar. Agora, jogos da Sérvia, Ucrânia, Rússia, Bélgica, enfim, várias outras ligas que a gente gosta de estar trabalhando, nem sempre você consegue utilizar o stream. Não é 100% ali que você vai conseguir achar ou acompanhar. Muitas dessas partidas, a própria Bet365, nesse símbolo ali de play, você consegue estar assistindo. Isso nos ajuda muito, mas lembrando que não são todas as partidas que a Bet365 disponibiliza, as partidas que ela não disponibiliza, nem sempre é fácil da gente localizar para assistir. Mas olha só, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do Multicanais, que é onde eu assisto as partidas quando não está passando no Premiere ou eu não acho lugar nenhum. Muitas vezes o Multicanais ele acaba tendo ali aquela partida para a gente assistir. E é totalmente gratuito e você consegue ter uma visão de jogo. Mas agora, qual é a melhor forma realmente de se analisar o jogo? Na minha opinião, se você puder utilizar o gráfico e o stream, é perfeito. Porque o gráfico vai te dizer que a partida está com pressão, que os jogadores estão buscando, e no stream você vai conseguir visualizar alguns detalhes que o gráfico realmente não tem. Como, por exemplo, os atacantes estão jogando mais pela lateral? Será que a defesa do time adversário não está segurando o ataque, impedindo que ele finalize o ataque e a pressão para efetuar o chute ao gol ou o chute ao lado que vai gerar o nosso escanteio ou o nosso gol? Na análise ao vivo você consegue ter detalhes minuciosos de como está a atuação do nosso time e a atuação dos nossos jogadores. E no gráfico você vai conseguir visualizar se aquela atuação que você está enxergando realmente é quente, realmente está dentro de padrões que vale a pena investir o nosso dinheiro. Então, se você conseguir conciliar as duas coisas, é perfeito. Porém, existem alguns porém. Vamos lá, como eu falei, às vezes a gente não consegue localizar a partida ao vivo e a gente tem apenas o gráfico para trabalhar. E eu não vou deixar de executar por não ter a partida ao vivo se estiver dentro dos meus parâmetros. Se for times que eu conheço, se for liga que eu conheço, se tiver bons ataques, bons chutes e ótima pressão, eu não vou deixar de executar por não estar assistindo a partida. Outro porém, se eu estou assistindo ao vivo, é muito difícil eu acompanhar, por exemplo, 5 jogos ao mesmo tempo.
3 que sejam. Em dia de jogos brasileiros, por exemplo, campeonato estadual, começam 10 jogos ao mesmo tempo. Como que eu vou assistir aquelas 10 partidas? No Corner Pro eu consigo colocar uma vista compacta igual esse print aqui e eu consigo estar visualizando o gráfico de mais de um jogo ao mesmo tempo. E aí eu consigo filtrar melhor qual está mais promissor para continuar acompanhando e qual não está. Então, para eu ter uma visão mais panorâmica de todos os jogos, o stream ele já fica um pouco mais difícil. Se você opera em poucos jogos, por exemplo, se você escolhe determinados jogos para trabalhar naquele dia, poucos, em horários diferentes, com toda a tranquilidade do mundo, você consegue assistir a partida ao vivo e ainda ter aquela confirmação do gráfico, ou vice-versa, depende do que você gosta também. Eu, por exemplo, gosto de assistir a partida a partir do minuto 20, para ter uma ideia até o minuto 35 se realmente vale a pena colocar o meu dinheiro. Em 16 minutos eu consigo visualizar a performance do time em campo, a performance dos jogadores. Eles não vão mudar do nada, deixar de jogar pelas laterais e começar a atacar pelo meio, por exemplo. Então, tendo essa visão desses últimos 15 minutos de jogo acompanhando, já consigo ter uma visão muito melhor de como está o desempenho daquela partida. Beleza? Então, para ficar bem claro, não existe certo ou errado. Na partida ao vivo você consegue visualizar detalhes que o gráfico não tem. Mas se você, assim como eu, gosta de trabalhar com times que conhecem, ligas que conhecem, você já tem uma ideia de como é a atuação daquele time e você não precisa estar sempre assistindo, caso tenha mais de 2, 3 jogos aí simultâneos. Às vezes, por exemplo, lá na comunidade, a gente opera das 3 da tarde até 9, 10 horas da noite. São muitos jogos para você olhar e acompanhar. E muitas das vezes o gráfico, apenas o gráfico, acaba nos atendendo e nos trazendo aí uma boa taxa de assertividade. O ideal é que você consiga fazer os dois juntos para você ter mais detalhes e mais riqueza na apuração da sua análise. Outra coisa muito importante no stream é você não se deixar enganar pelo que os seus olhos nus estão vendo. Às vezes você está assistindo lá, parece que está tendo muita pressão, mas não está tendo tanta pressão assim. Às vezes a pressão está lá e cá. Então é importante também você sempre conseguir dar aquele visu no gráfico. Se você está assistindo ao vivo, você tem tempo para olhar o gráfico. Agora, nem sempre quando você está no gráfico, você consegue acompanhar essa operação ao vivo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer essa dúvida que é de muita gente, essa discussão aí não é de hoje, e que você entenda que não existe certo ou errado, existe aquilo que melhor funciona para você, que te faz ter mais confiança, assertividade e lucratividade. E agora eu quero pedir para você comentar aqui embaixo como é que você faz. Você analisa ao vivo? Você usa só o gráfico? Você faz as duas coisas? Você consegue ter confiança só no gráfico? Comenta aqui pra mim. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu tô todo dia com vocês soltando alguma dica maneira. E entrar no nosso canal de análises lá no Telegram, onde todos os dias eu faço no mínimo uma análise com vocês, mando uma entradinha lá no mercado de escanteios e geralmente é green. E no mais, eu te vejo segunda-feira que vem às 8 horas da noite aqui no YouTube.